Olá, bom dia. Agora são 8h54 e este é o Justiça Agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mantém suspensão de processos que envolvem o tabelamento de frete em todo o país. Quem tem mais informações é a repórter Fernanda Porto. Em junho de 2018, o ministro do STF, Luiz Fux, determinou a suspensão dos processos judiciais que tramitam em todas as instâncias sobre tarifa de frete até o julgamento do mérito pelo plenário. Agora, a decisão respondeu ao pedido da Advocacia Geral da União para esclarecer o argumento de juízes que começaram a conceder liminares em favor de empresas e entidades que queriam interromper a tabela do frete. O ministro reforçou que é preciso manter a suspensão dessas ações para resguardar a segurança jurídica. O Ministério Público Federal entrou com recurso para prosseguir com a denúncia contra um sargento reformado do Exército. Ele é acusado de participar de crimes na chamada Casa da Morte em Petrópolis, Rio de Janeiro, durante o regime militar. Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, conhecido como Camarão, foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de sequestro, cárcere privado e estupro contra Inês Etienne Romeu. O caso aconteceu em maio de 1975, época da ditadura militar. A Justiça Federal em Petrópolis rejeitou a denúncia contra Antônio porque considerou que os crimes estariam prescritos desde 1983. No recurso, o Ministério Público Federal afirma que a conduta do militar não pode ser beneficiada pela chamada Lei da Anistia, já que os crimes cometidos na época da ditadura são considerados atentados contra a humanidade. Por isso, são imprescritíveis. Em nota, a Câmara Criminal do Ministério Público Federal afirmou que nenhuma mulher, ainda que presa ou condenada, merece ser estuprada, torturada ou morta, e tampouco o sistema de justiça pode negar desta maneira a proteção da lei contra o ato qualificado no direito internacional como delito de lesa humanidade. A chamada Casa da Morte foi utilizada pelo Exército como centro de tortura durante o período do regime militar e foi localizada após uma denúncia feita pela Inês Etienne, única prisioneira política a sair viva do lugar. E o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que afastou a responsabilidade da concessionária por um acidente ocorrido na Avenida Ayrton Senna, na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, perto da cidade de Itaquaquecetuba. O acidente deixou 2 vítimas. A concessionária responsável pela rodovia foi condenada ao pagamento de danos materiais, além de danos morais correspondentes a 200 salários mínimos para cada um dos autores da ação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade da empresa ao considerar que a rodovia Ayrton Senna é uma das vias mais seguras e modernas do Brasil e está de acordo com as exigências de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. De acordo com o processo, em fevereiro de 2003, o carro das vítimas foi atingido por outro automóvel que trafegava no sentido contrário da pista. Um dos pneus estourou, o veículo ficou descontrolado e atravessou o canteiro central, causando a batida. No recurso especial, os pais das vítimas alegavam que a instalação de barreiras entre as pistas poderia ter evitado a tragédia. Mas o colegiado seguiu o entendimento do Tribunal Paulista no sentido de que a causa do acidente não foi a falta de segurança na rodovia administrada pela concessionária, mas a imprudência do condutor de um dos veículos envolvidos. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a rodovia Ayrton Senna estava dentro das normas de segurança exigíveis e, conforme apontado pelo Tribunal Estadual, não seria possível a concessionária tomar precauções contra todas as hipóteses de acidentes decorrentes da má conduta dos usuários da rodovia. E o Justiça Agora fica por aqui. Você confere outras notícias do Poder Judiciário logo mais à 13h no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.